Fala, seu Paulo Rossi. Tudo bom? Tudo bem, tudo ok. Sabadão de frio, sabadão de calor aí. Aqui só tem uma estação, Ah, é só calor, né? é só calor. Aqui não tem Boa. outra, né? Aqui em Vitória já foi assim um dia. Não, aqui só tem calor. Legal. Deixa eu ligar aqui o Insta aqui só para lembrar os esquecidos. Fritou muita cuca da aula passada, não? A aula passada foi densa, viu? Foi boa. O pessoal me mandando mensagem, falando, professor, pelo amor de Deus, fritou minha cabeça. A aula passada foi. É porque já tá chegando naquele ponto de realmente ter a. É porque a gente falou já dos convencionais, não convencionais, e quando vai chegando nessa parte É mais pesado, né? é pesado mesmo. E a coisa de linkar com o treinamento o tempo inteiro também provoca muito, né? Porque assim, nós fomos acostumados, de uma certa maneira, quase todos, a estudar segmentado, né? Estudar cada É, pedacinho separado. Quando você começa a tentar olhar para o macro, assim, repele, né? Assusta, fala, meu Deus, mas porque um treinamento tem tanta coisa por trás dele, porque tem um corpo humano ali por trás, né? é. E que cada detalhe pode fazer a diferença, né? A gente, Exatamente. a Esse é, gente o- fica. esse é o, É, é o pulo do gato. detalhezinho de um aquecimento errado, joga tudo por água abaixo. E fica naquela de ficar segmentando o tempo inteiro, né? Então, de fato, você misturar a fadiga com o biomarcador, com o modelo de periodização, com o tipo de treinamento, com o tipo de atleta, com o tipo de modalidade, as coisas vão bum, 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 bum. E contextualizar da seguinte forma, porque a gente vê muito isso, ele vai bater o recorde ou não. Então, se a gente ficar muito preso nisso, a gente não enxerga que, na realidade, é o contrário. Quem não é controlado é que é muito pior, porque imagina quem não é controlado, como é que tá? Tá uma Exatamente. loucura quem não é controlado, né? Quem não é controlado Tá pode brincando estar de roleta acontecendo russa. várias coisas. Não é, Tá não brincando. é, não é especificamente porque a gente fica olhando, lógico, né? Quem é mais controlado, quem é monitorado, são os caras que vão bater o recorde, que vão ganhar uma medalha. Claro, porque esses caras têm que ser. Mas imagina, um senhorzinho que está fazendo lá, que tem 60 anos, que está fazendo sua musculação, é diabético, e aí, velho? É Esse cara, aquela provocação que eu fiz na aula passada, é a diferença entre prescrever saúde e prescrever doença. esse cara tá sempre Sempre é uma bomba. empilhando fadigas. É, Fadigas. e que na realidade o que é que acontece? Quem não monitora erra para baixo. Sempre. É, Aí, tomara, né? Porque não, se errar assim, para cima, vai matar o cabra. erra para baixo, assim, e eu não tô falando, o cara não vai dando, vai levando. Aí às vezes não dá resultado também. Ele tá, das duas, uma, ou ele pode estar piorando, que é o caso que você está falando aí, ou ele tá nessa perspectiva, ficar levando, vai levando, não dá resultado, vai levando, e o E cara fica assim, com medo da carga, e vai no levando. treinamento tem essa coisa, né? Assim, o errar e o acertar pode estar muito perto, mas o quase é o zero, entendeu? É, Quase é o zero. Se for para performance, piorou, né? Quase é o zero. Se for para promoção de saúde, é de fato promover saúde, promover melhoras do que o camarada espera, sei lá, dores articulares, capacidade cardiorrespiratória, qualidade de vida, longevidade, tem várias coisas aí que a gente pode abordar, que se você não controla a carga de verdade, você não sabe o que está acontecendo.
Às vezes, na maioria das vezes, eu quero crer que nem é por má fé, mas é por falta de ter mecanismos de controle mesmo, É. né? Mas hoje em dia, assim, lógico, a carga interna é um pouquinho mais difícil, as cargas internas bem monitoradas, assim, são um pouco mais difíceis. Hoje em dia é mais fácil monitorar a carga externa, né? A carga externa Sim, está à vontade, aí tem várias coisas para fazer, sim. mas você tem Para que quem fazer quer. associação. É verdade. A minha proposta é de, mesmo que você não monitore a carga interna, saiba o que tem da interna na externa que você está monitorando. Esse é o ponto. Entendeu? Porque senão, senão no fundo, você não está monitorando nada. É, Eu até provoco o seguinte: você está monitorando a quilagem, você está monitorando o equipamento. Quanto que o cabo de aço resiste para levantar aquele cabo, aquela anilha. O ano inteiro deu 15 toneladas. Ok. Você pode especificar a resistência de materiais, mandar lá para o fabricante de equipamento. Agora, e o ser humano que puxou aquele cabo ali? Quanto que desgastou? Porque quando rompeu o cabo da máquina, um exemplo, né? Vai trocar o cabo e a empresa já especificou aquele cabo para um X tempo, para uma X quilagem. E os músculos, tendões, ligamentos, etc. e tal? Quem especifica isso? Quem faz manutenção disso? Essa é difícil, é uma provocação, mas tá tudo bem. Pessoal do Instagram, estamos no Zoom fazendo as nossas aulas do sábado. Alguns me pediram para passar aqui pelo Insta e deixar um pouquinho ligado para relembrar que nós estamos no Zoom. Então, eu estou naquele time de 10 minutinhos para começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o que temos para hoje. Opa. Onde está? Aqui. Agora sim. Beleza. Vamos nós aqui. Nós fizemos 2 semanas de publicações sobre mecanismos de fadiga, na sequência de 2 anteriores que falamos de lactato e glicemia e falhas nas coletas, falhas nos equipamentos, enfim, erros mais comuns no uso de lactato e glicemia. Ok. Então, nós temos 4 semanas seguidas, que totalizaram lá aproximadamente 20 vídeos de 1 minuto, 22 vídeos de 1 minuto, talvez, falando de fadiga, monitoramento, lactato e glicemia, entre outros. Então, essa aula de hoje, que nós tivemos um problema na semana passada, que eu estava lá no interior de Minas e não consegui fazer, por conta de internet e tal. Então, essa aula de hoje seria a aula que seria sábado passado, certo? Mas essa aula de mecanismo de fadiga, ela está dividida em 2 aulas. Então, nós temos a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. A nossa ideia aqui é falar próximo de 1 hora, né? É um encontro menor do que o pessoal da turma aí do biomarcadores. Às vezes a gente fica mais tempo, mas aos sábados aqui a proposta não é essa, é de ficar pelo menos aí 50 minutos, 1 hora. E esse conteúdo é bastante denso. Falar de mecanismo de fadiga da maneira que a gente gosta de falar é bastante denso. Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas e nós seguimos aqui. Estão divididos aqui em 2 partes, a parte 1 hoje, a parte 2 semana que vem. E a primeira coisa que eu compartilho com vocês é, dentro da nossa proposta de mecanismo de fadiga, a gente tem a periodização. Vou pegar meu apontadorzinho aqui. Nós temos a periodização, que está incluída nesse raciocínio. Nós temos lesão tecidual, nós temos estresse oxidativo, nós temos níveis de inflamação, nós temos danos musculares e o próprio planejamento das sessões, dos microciclos, né? Enfim, então, nós temos uma coletânea de dados aí para compilar em melhores práticas de treinamento. Então, aqui a ideia é
apontar para as fadigas, para os mecanismos de fadiga, correlacionar com todos esses pontos, com periodização, com planejamento, com marcadores, com biomarcadores, com carga interna, com carga externa, entender o processo de treinamento a partir da fadiga, certo? Então, entender a partir da fadiga é sinônimo de saber prescrever com mais propriedade, saber prescrever sem medo de ou errar a dose e não ter performance, ou errar a dose e não deixar o indivíduo tão saudável assim, como talvez seja o planejamento geral. Então, dentro desse cenário, nós vamos passar por todos os conceitos aqui. E eu não posso deixar de falar nessa aula de hoje da primeira coisa, que é o impacto que nós estamos vivendo. Eu não vou entrar em méritos aqui de A ou B, mas principalmente aqui o ponto principal é: já existem diretrizes para a prescrição do treinamento pós-Covid. E essas diretrizes, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas, principalmente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas necessariamente estão penduradas no entendimento dos mecanismos de fadiga. Quem não entender desse mecanismo de fadiga vai ter uma enorme dificuldade para a prescrição do exercício nos indivíduos pós-Covid. E aí vocês podem me perguntar assim: Elvio, tem necessidade da gente falar disso mesmo? É um assunto não sei o quê. Vamos lá, aí a gente precisa falar de estatística, né? O número de pessoas acometidas por essa doença é muito grande e a cada dia aumenta, né? Talvez e tomara Deus que com as vacinas isso continue, os números estão diminuindo, então o impacto, as complicações vão diminuir cada vez mais, mas as diretrizes elas vão desde o indivíduo assintomático até o indivíduo que teve sintomas graves. E o que diferencia nessas diretrizes, nessa escala de evolução da doença? Fadigas. Mecanismos de fadiga que são instalados a partir da doença. Então, vocês vão ver que essas diretrizes aqui têm muito a ver com todos esses vídeos de 2 semanas que a gente vem publicando, com um grau de profundidade bastante exigente para todos nós, profissionais da área. Essas diretrizes, resumidamente, isso aqui printado do site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fala de 3 níveis aí divididos, né? E possibilidades, inclusive, de monitoramento da evolução desses indivíduos. Então, existem, desde o teste RT-PCR para identificar se está positivo ou negativo, até os exames, entre aspas, pré-participação pós-Covid. Então, é o indivíduo retomar a atividade física ou iniciar a atividade física pós-Covid, passando por uma bateria de testes pré-participação, entre eles os testes cardiológicos, né, normalmente, e com marcadores, biomarcadores, para liberação de atividades diversas, quer seja uma simples corrida, quer seja um treinamento de moderada ou alta intensidade. Então, existem jurisdições, né? Existem limitações que os profissionais da saúde vão ter que se integrar e, a partir dessas diretrizes, nós, da educação física, da fisiologia do exercício, da bioquímica do exercício, entender esse mecanismo dessas diretrizes. Por que eu coloco isso? Primeiro, porque não tem como fugir disso, a doença está instalada e está para grande parte da população. E segundo, que isso é mecanismo de fadiga. Muitos dos meus alunos que estão me procurando para falar, que estão com dificuldade para entender essas diretrizes, o que é isso, o que é aquilo, quando a gente consegue trazer para o entendimento dos mecanismos de fadiga, eles conseguem, como diz o coach do triatlo, Clávio, acender a luz para enxergar o que está acontecendo, né? Então, nesse slide aí, vocês podem ver que já tem aí os exames pré-participação e alguns marcadores clássicos que a cardiologia usa, e nós, os biomarcadores, temos que entender isso com profundidade, para além do exame pré-participação, a sequência desse indivíduo no exercício. Aqui tem uma coletânea dos vídeos que eu fiz ao longo dessas semanas, né?
Então, nós falamos de lesão tecidual e treino de potência ou de resistência de velocidade. Esse treino de potência, de resistência de velocidade ou de velocidade são os treinamentos que exigem maior integridade no que diz respeito a fadigas instaladas. Então, quanto menos fadigas instaladas, lá, dona Viviane, boa tarde, seja bem-vindo. Quanto menos fadiga, esse indivíduo vai ter uma probabilidade menor de lesões e maior de performar. Então, é extremamente incompatível alguns tipos de fadiga instalada com treinamentos de potência, de velocidade. Nós falamos também de lesão tecidual, de como fazer 3 sessões de potência na mesma semana, que tem a ver com isso, porque a própria sessão do treinamento vai provocar desgaste, que demanda uma recuperação. Então, se você faz sequencialmente 2, 3 sessões de treinamento de potência sem o controle desse recovery, dessa recuperação, pode ser que a primeira seja muito bem colocada e as outras 2 estejam em extrema concorrência, conflitando, e o processo de treinamento não vai favorecer para performance ou para promoção de saúde. Falamos também da seleção do tipo de treinamento, que tem tudo a ver com isso aqui, né? Reconhecer a fadiga que está instalada te permite remanejar sessões de treinamento, te permite realocar as sessões dentro de um microciclo e resguardar a segurança do seu atleta ou do seu aluno e melhorar a performance dele de uma maneira geral. A outra coisa são as utilizações de controle, né? Então, a produção de lactato e glicemia, clássicos aí, paixões da minha vida, podem ajudar bastante para o reconhecimento de uma fadiga e abortar, por exemplo, uma sessão de potência ou de velocidade que está mal colocada por uma fadiga combustível, depressão de glicogênio, atraso no reparo, na ressíntese, né? Então, essas coisas vão se integrando e nós, enquanto profissionais que prescrevem o exercício, precisamos entender isso. Senão, a gente vai prescrever o exercício sob risco de lesões e não performance. Na sequência, nós falamos também de fadiga central e taxa de desenvolvimento de força. Que onda é essa de taxa de desenvolvimento de força? E a potência não é a mesma coisa? Elas estão contidas em um mesmo entendimento, mas a taxa de desenvolvimento de força vai favorecer para que esse indivíduo desenvolva e mantenha produções de potência, de velocidade, de resistência de velocidade, ou não. A taxa de desenvolvimento de força ela tem uma dependência muito grande com o comando central. Comando central, eu estou falando de disparo, sincronização de unidades motoras. Isso pode impactar, inclusive, no tempo de reação desse indivíduo. Então, para as modalidades que têm saída de bloco, isso vai atrasar o primeiro trecho de prova, atletismo, natação, enfim. Para as modalidades coletivas, isso vai gerar atraso na mudança de direção, em uma retificação de um gesto. Por exemplo, o handball ali tem um bloqueio, a defesa se posiciona, esse indivíduo tem que reposicionar ou retificar esse gesto, e se a taxa de desenvolvimento de força está atrasada, está diminuída por uma fadiga central, ele vai ter dificuldade para esses gestos. E, obviamente, isso vai impactar em perda de performance. A mesma coisa para o voleibol. Tem um bloqueio, ele quer corrigir, enfim, né? Qualquer alteração de movimento balístico vai ter uma relação íntima com a taxa de desenvolvimento de força. Para além disso, se a gente ampliar o raciocínio para a promoção de saúde, ter a capacidade de contrair rapidamente o músculo para sua melhor contração, pensando em sinergismo, em vários músculos funcionando ao mesmo tempo para um movimento, serve para proteger o indivíduo. O melhor exemplo que eu gosto de dar para isso é a famosa chave que caiu e o indivíduo foi pegar e travou a coluna.
para esses movimentos, nós temos que ter uma série de músculos funcionando com contrações de maneira harmônica e contrações ótimas. E a taxa de desenvolvimento de força vai estar intimamente ligada a isso, né? Se a gente pensar em gestos clássicos que promovem lesões ou disfunções, a articulação do ombro é muito impactada por isso, porque ela tem um sinergismo muito grande do grupamento muscular deltoide nas porções dele, nas 3 porções, e do manguito rotador, além do peitoral e dorsal. Então, existe uma harmonia que precisa acontecer nos gestos de arremesso, né, movimentos acima da cabeça, e isso pode, por uma taxa de desenvolvimento de força diminuída, em função de uma fadiga central instalada, promover carceramento de tendão, síndrome do impacto, lesões aí clássicas dos esportes que têm gesto acima da cabeça, natação, vôlei, handebol, né? Falamos também das fadigas relacionadas aos limiares e como utilizar esse para recuperação ativa, né? Como reconhecer as fadigas e saber manipular as variáveis do treinamento para recuperação ativa, para não deixar esse indivíduo sem treinar, porque, por exemplo, quando eu falei lá das 3 sessões de potência na semana, aí você identifica que não cabem, que só talvez 2 ou talvez uma, aí você pensa assim, imediatamente a pergunta que eu recebo é assim, mas aí esse indivíduo não treina mais? Não, ele treina, só que você precisa usar de outros mecanismos para que ele treine acelerando a recuperação dele. Um deles é treinar abaixo do limiar, no limiar 1 e tal. Então, entender essa fadiga para acelerar a recuperação ativa desse indivíduo. Falamos também em um vídeo de integração das vias energéticas, né? Se tem um déficit de anaeróbio ou de aeróbio, a potência aeróbia e anaeróbia, predominante e determinante da modalidade que esse indivíduo faz, demanda uma certa harmonia disso. Baixas importantes de lá ou cá vão impactar em atraso na recuperação e baixa performance, de uma maneira geral. Falamos do risco da pliometria com fadigas acumuladas, especialmente fadigas de lesão tecidual, fadigas no complexo actina-miosina, fadiga de processos inflamatórios e o uso mal colocado dentro de um microciclo de exercícios pliométricos. Falamos também do residual da fadiga nos treinamentos de resistência, né? Os metabólitos gerados e quais os impactos que isso pode gerar, inclusive saindo de uma fadiga periférica, muscular acumulada de lesão tecidual, para uma fadiga central a partir dos metabólitos que são gerados nessas outras fadigas, né? Então, ao longo dessas 2 semanas aí que se passaram, falamos de muitos mecanismos de fadiga, obviamente em vídeo de 1 minuto, né? A gente não tem... Ninguém tem tempo para ficar assistindo vídeos todo dia muito grandes e a gente também não tem como utilizar isso nas plataformas que estão disponíveis aí. Por isso a gente está começando a migrar alguns vídeos nossos já para o YouTube, começar a fazer, de alguma forma, aí, possibilidades melhores para as pessoas acompanharem conteúdos mais densos em mais tempo, né? Então, vamos lá. Depois dessa retrospectiva aí do que falamos nessas 2 semanas, vamos fazer um racional aí sobre as fadigas, entender alguns contextos aí. O primeiro deles é que a fadiga muscular, ela é induzida pelo exercício, é um fenômeno extremamente complexo. Complexo no sentido de envolver várias áreas, produzir vários tipos de fadigas individualmente ou coletivamente. Então, o que eu quero dizer? Essas fadigas podem acontecer ao mesmo tempo, vários tipos de fadiga, e a recuperação de uma ou de outra é diferente, né? Então, considerar essa fadiga como um mecanismo, como um fenômeno complexo é fundamental, e entender a complexidade dele. A segunda coisa é acidose, provocada por contrações musculares vigorosas, exercícios anaeróbios, né?
perturbações do equilíbrio redox, que é o estresse oxidativo, né? Podem contribuir para a perda do desempenho muscular. E a perda ou redução do desempenho muscular é sinônimo de diminuição da proteção desse indivíduo, proteção articular, e ou perda de performance geral e diminuição da proteção articular. Porque sempre que essa musculatura diminuir a sua capacidade de contração ótima e esse indivíduo fizer movimentos que exigem esse tipo de contração, a articulação vai pagar um preço maior do que deveria. Certo? Então, duas reflexões importantes aí para a gente acompanhar. Esse desequilíbrio redox, ou seja, o aumento de oxidação, desproporcionalmente à capacidade do corpo de tamponar isso, de antioxidantes, vai provocar um desempenho muscular reduzido. Isso pode ser junto, somado ou separado de treinamentos em acidose muito severa. Vamos falar de tudo isso aí um pouco. Um outro conceito que a gente não pode deixar de pensar nesse racional aqui é que monitorar por biomarcadores auxilia muito para interpretar as fadigas. Por quê? Porque quando a gente vai só para a carga externa, eu não sei precisar se a fadiga é central, se ela é periférica, se ela é central resultante da periférica, se ela é de lesão tecidual, se é muscular, porque o fenômeno é complexo e vocês vão ver um prisma aqui daqui a pouco de possibilidades para clarear um pouco dessa complexidade desse fenômeno fadiga muscular induzida pelo exercício. Então, quando a gente vai para a carga interna, não é um capricho, para além da minha paixão com biomarcadores, é uma forma de ter mais clareza para selecionar formas mais assertivas de prescrição do exercício, para fazer com que o processo de treinamento seja individualizado e alcance o objetivo final, quer seja para promoção de saúde, quer seja para performance, mas não em detrimento do preço fisiológico. Então, assim, nós não queremos inflacionar o preço fisiológico para produzir saúde ou para promover performance. Já tem um preço para se pagar por isso. E a gente não pode aumentar esse custo fisiológico. O lactato sanguíneo, as medições desse lactato, né, elas são utilizadas como um método para estimar esse estado ácido básico e contribuições metabólicas para quê? Para enxergar essa acidose e essas perturbações aqui, ó. Então, não necessariamente eu vou precisar ficar medindo o equilíbrio redox o tempo inteiro, medir estresse oxidativo o tempo inteiro, né? Quem está comigo aí no Biomarcadores do Esporte sabe que isso aqui pode ser feito de várias formas, e é isso que a gente faz quando a gente estuda biomarcadores. A gente tenta correlacionar os mais complexos com os menos complexos e ver quem tem acurácia para monitorar treinamento da menor complexidade possível, né? Então, o lactato sanguíneo, ele nos auxilia nesse processo para enxergar perturbações do equilíbrio redox, para enxergar desequilíbrios ácido-básico e as vias energéticas e como esse metabolismo está sendo ativado durante esse exercício. Outro ponto importante é que tanto o lactato quanto os residuais e fatores de estresse oxidativo são sinalizadores importantes aí para a gente enxergar as adaptações fisiológicas. Então, quando a gente fala de concorrência do treinamento, quando a gente fala de vias de sinalização, isso fica muito complicado quando eu não olho em nível celular, porque eu posso estar com essas vias de sinalização sendo impactadas para gerar mais ou menos adaptação, para aproximar do objetivo ou para afastar do objetivo, e de carga externa é bastante complicado para eu enxergar. E isso vai estar sempre pendurado em mecanismos de fadiga para que eu identifique as melhores práticas. Beleza. Temos também alguns conceitos aí para a gente falar.
que entre eles aí eu destaquei a função muscular, né? Então, estou falando de adaptações ótimas, eu estou falando em um músculo saudável capaz de gerar contrações diretamente proporcionais à demanda que eu estou prescrevendo do exercício. Então, quando eu digo que lesão tecidual concorre com treinamento de potência, de velocidade, eu estou dizendo que eu crio uma função muscular diminuída pela fadiga acumulada de lesão tecidual e aumento a demanda quando eu exijo treino de velocidade e potência. Isso choca, aumenta a possibilidade de lesão e diminui ou quase anula a possibilidade de adaptações e performances. Outro conceito importante para entender fadiga é saber minimamente o básico da bioenergética, enxergando substratos energéticos ou os combustíveis, como eu gosto de falar, enxergando as vias, saber exatamente o que é aeróbio, o que é aeróbio de baixa, de moderada, de alta intensidade, saber o que é anaeróbio, saber qual é a capacidade de potência anaeróbia desse indivíduo para além da carga externa na carga interna, saber qual é a fadiga instalada relacionada à bioenergética, ou seja, tem uma fadiga ali que é por falta de substrato energético, por falta de ATP. Quanto tempo demora para a ressíntese desse ATP para a nova exigência? Existe uma fadiga por falta de substrato energético, glicogênio. O que isso vai impactar no treinamento? E mais, quanto tempo e quais as melhores práticas para a gente encher esse estoque de glicogênio muscular e hepático de novo para esse indivíduo ter performance? Conceitos básicos da bioenergética. Saber também a função mitocondrial e o que ela impacta, né? Começamos a aula de hoje falando das diretrizes de exames pré-participação pós-Covid, e entre eles tem lá uma disfunção mitocondrial grande, impactada por aumentos de inflamação, de estresse oxidativo, esses, por sua vez, oriundos da própria doença, do Covid. E essa função mitocondrial diminuída vai impactar em que na minha prescrição? Eu prescrevo exercício resistido? Eu prescrevo exercício aeróbio, IMA1, IMA2, baixa intensidade, moderada intensidade? Qual é a mágica disso, né? A ressíntese de ATP, eu já falei. O dano muscular, eu também falei. O dano muscular, leia-se lesão tecidual, dano muscular, microtraumas adaptativos, que são transitoriamente incapacitantes para a função muscular ótima. Então, eu tenho a primeira e essa, 1, 2, 3, 4, quarta, quinta aqui, quinto conceito, linkados aqui. A função muscular pode estar diminuída em função do dano muscular ainda estar instalado. A lesão tecidual. Falando de biomarcadores aqui, a gente olha isso nas enzimas hepáticas, a gente olha isso nas enzimas clássicas de lesão tecidual, né? AST, ALT, gama-GT, as clássicas ACK, a lactato desidrogenase, enfim, para falar alguns aqui de uma maneira bem rápida, biomarcadores que nos orientam aí para enxergar essa lesão tecidual. A inflamação muscular, que é induzida pelo exercício, né? Começamos falando disso, precisamos enxergar a magnitude dessa lesão, dessa inflamação, e quanto que ela está incapacitando esse atleta de responder às demandas. E, por fim, o estresse oxidativo, aí, que não tem como a gente fugir dele e entender que ele gera uma incapacidade que pode complicar tanto a promoção de saúde quanto a performance, não necessariamente nessa ordem. Então, esses conceitos aí vão estar o tempo inteiro passando por entendimento das fadigas. De uma maneira geral, todos nós ouvimos aí, quando a gente ouve de fadiga, a gente ouve dividido nesses 3 pacotes aqui. É uma fadiga central, né? Essa figura aí ilustrando a fadiga central. É uma fadiga muscular, né? Aí a gente está falando de
proteínas contráteis mesmo, complexo actina-miosina, principalmente, ou é uma fadiga periférica que a maioria das vezes a gente nem dá um zoom nessa fadiga periférica, né? O que é essa fadiga periférica? Essa muscular aqui também está nesse pacote de periférica, ou não, né? Então, quando a gente olha, eu estava até no início da aula aqui falando com o Paulo Rossi, a maioria de nós estuda isso de maneira segmentada. Então, assim, quando eu falo de fadiga central, eu penso em neurônio, eu penso em dor de cabeça, eu penso em não dormiu, penso em concentração, mas eu convido vocês e todos que eu tenho o prazer aí de conviver falando de treinamento, a não pensar segmentado. Pensar sempre macro, sempre integral. Quando eu falo de fadiga central, eu estou pensando desde o neurônio até a posição do pé bater na bola, até a posição da mão na água, até a posição do corpo na água, até a saída do bloco, até a altura do bloqueio, até o gesto do saque, até o golpe do gol, enfim. Eu não penso nessa fadiga central de uma maneira isolada, porque se eu penso nela de uma maneira isolada, eu negligencio o treinamento. E eu sou um cidadão do treinamento. Acho que nós somos aqui, né? Nós que estamos. Então, fisiologia do exercício, a gente tem que pensar de maneira integrada. E eu provoco vocês no sentido de fisiologia do exercício e bioquímica do exercício junto com treinamento, junto com periodização, junto com biomecânica. Então, é dar um zoom nesses três conceitos aqui, nesses três blocos aqui, que normalmente estão divididos as fadigas, e olhar com profundidade, assim, olhar e pensar em melhores práticas o tempo inteiro. Observem um prisma aí, um recorte de um paper, que está aí a referência aí embaixo para vocês, sobre as possibilidades, algumas, das fadigas. Então, observem. Eu tenho um eixo, na parte central aqui, né, relembrando minhas aulas de matemática, lá do Grupo Vera Marques, lá em São Simão. Na interseção aqui, eu tenho a percepção dessa fadiga, né? E eu tenho várias possibilidades, biológica, psicológica, social. Observem quantas possibilidades podem impactar. Se eu for só para biológica, eu tenho todas essas que falei com vocês, mas agrupadas, né? Eu estou dando um zoom nisso e abrindo essas coisas aí para vocês. Então, quando eu falo de genética, eu estou falando de possibilidades de demandas específicas, né? Por exemplo, fibra rápida, fibra lenta, níveis de força, sistema endócrino, alguns traços genéticos que nós vamos ter que identificar a partir dessa fadiga, não a fadiga percebida pelo indivíduo, mas a fadiga percebida por nós, identificada por nós, para direcionar ou o indivíduo para uma modalidade, para um tipo de atividade correlata ao que ele tem de capacidade genética, ou adequar as minhas práticas para esse indivíduo, né? A condição atual dele, física, de saúde, está saudável ou não, enfim, os tipos de exercícios, né? A parte emocional, os gatilhos mentais, aí a gente já vai integrando com a parte psicológica, enfim, um prisma aqui com algumas possibilidades. E eu já encontrei muitos outros, né? No curso Entendendo os Mecanismos de Fadiga, tem vários prismas desses e alguns que trazem mais de 30 possibilidades, 35, se não me falha a memória, de impactos diretos ou indiretos para uma fadiga ser instalada. Então, não dá para a gente dividir só ali em central, periférica e muscular. Nós precisamos ampliar esse conceito e entender ele de uma maneira maior. Uma coisa também que é super importante para a gente entender e se conscientizar a respeito das fadigas é que, historicamente, né, já consolidado aí pelas pesquisas, existem várias disciplinas, várias ciências da saúde, do treinamento, que são integradas
no entendimento desse prisma das fadigas. Então, você tem biomecânica, você tem psicologia, você tem fisiologia, bioquímica, a medicina, e aí a medicina você pode dividir em ortopedia, em endocrinologia e por aí vai. Então, é muito ruim um pensamento minimalista para entendimento de fadiga. Por que é muito ruim? Porque é um fenômeno complexo. Um fenômeno complexo e que é impactado por vários mecanismos. Então, uma fadiga central, ela pode ser oriunda de um gatilho mental, de um residual de metabólitos, de um treino de hipóxia mal estruturado, né, que passou do ponto. Pode ser por uma noite mal dormida, pode ser por um desconforto psicológico qualquer, uma preocupação, um problema pessoal, pode ser por uma doença. Essa doença pode ser uma doença autoimune, pode ser, enfim. Né? Então, é muito ruim um pensamento minimalista para entender fadiga. Então, a gente precisa ser muito chato para entender a fadiga. É se desafiar o tempo inteiro para aumentar o nosso vocabulário, o nosso conteúdo de informações científicas e clínicas de prática, para a gente começar a entender essas fadigas e não ter pudor em pedir ajuda e integrar a equipe para você avançar. Nesses últimos ciclos olímpicos, especialmente, né, a gente está na beira da Olimpíada aí, os psicólogos estão muito mais atuantes do que antes, né? Então, a gente tem aí trabalhos super importantes de treinamento mental, né? E por que isso? Porque está reconhecido, ainda bem, que a parte psicológica pode impactar e pode maquiar mecanismos de fadiga que o fisiologista vai ter problema de resolver sozinho, que o preparador físico vai ter problema de resolver sozinho, que o médico vai ter problema de resolver sozinho, que o treinador vai ter problema de resolver sozinho, e o psicólogo vai ajudar a gente a resolver esse problema. Então, esse mecanismo de fadiga, que pode ser diretamente ligado a gatilhos mentais, vem sendo tratado com muita propriedade pelos psicólogos do esporte. E nós temos que ter atenção para isso. Você pode dar um exemplo disso aí? Eu posso. Quem teve a oportunidade de ler o artigo que saiu há pouco tempo sobre produções altíssimas de lactato em pequeno, em diminutos espaço de tempo, estou falando de 2 segundos, 3 segundos, às vezes isso não acontece porque tem uma falha no recrutamento muscular. Às vezes, esse recrutamento muscular não acontece porque tem uma falha ou uma fadiga instalada, lesão tecidual, aumento de metabólitos residuais. Mas, por muitas vezes, nós que estamos na lida ali com os atletas, sabemos que não tem lesão tecidual instalada, porque a gente está monitorando, sabemos que não tem metabólitos, porque a gente está monitorando, e a produção desse indivíduo, que era lá alguma coisa perto de 20 milimol de lactato, cai para 3. Pergunto a todos aqui. Faz sentido se a gente não considerar uma incapacidade dele de concentração, motivação, capacidade de recrutar músculo para produzir potência, e eu medindo isso com lactato, mas sem nenhum tipo de gatilho mental, porque se ele tem algum gatilho mental instalado, não adianta não ter lesão tecidual, não adianta não ter metabólico. Então, o indivíduo é integral, é complexo, e esse mecanismo de fadiga pode se confundir com outro mecanismo de fadiga. E aí, se você não monitora, você fica na dúvida para saber se tem lesão tecidual, para saber se ele produz mesmo o que você acha que ele produz, ou se tem um gatilho mental que você nem vai saber o que é. Né? Só para ser um exemplo aí prático. Quando eu falei da taxa de desenvolvimento de força,
E aí eu coloco aqui nesse slide aqui sinalizações importantes aqui. Vamos lá. Aqui tem algumas fadigas. Para a taxa de desenvolvimento de força ser boa, ou seja, esse indivíduo sair do zero ao máximo de força dele no menor tempo possível, eu preciso que a parte central esteja bem resolvida. Se a parte central estiver bem resolvida, esse sinal eletromiográfico que vocês estão vendo aqui, ele vai acontecer com muita magnitude e muito rápido. Não vai ter um comportamento assim, ó, baixinho e depois aumenta. Isso aqui vai acontecer muito rápido. Se eu estiver medindo com um dinamômetro, a força produzida, a potência produzida, isso vai acontecer muito rápido. Muito rápido, eu estou falando antes de 1 segundo. 0,3, 0,2. Na medida em que eu tenho uma fadiga residual de periférica, de treinamentos em hipóxia, de lesão tecidual, de processos inflamatórios, eu posso ter uma alteração no pH. Essa alteração no pH sanguíneo de forma aguda pode ficar sendo empilhada na medida em que eu faço os treinamentos sem considerar a fadiga central. E essa taxa de desenvolvimento de força, esse sinal eletromiográfico, vai ficar atrasado não em função de uma fadiga central, de neurônio, de motoneurônio, de via aferente, de via eferente, de disparo, de sincronização de unidades motoras, mas em função... Não encontrei isso no app Apple Music. Opa, obrigado, Cília. A Cília quer participar da aula. Mas em função de uma acidose induzida pelo exercício e que, entre eles, um dos metabólitos que vai ser gerado é aumento da amônia, junto com a ureia, e isso vai impactar numa fadiga central. Então, observe, no mesmo slide eu poderia até colocar aqui a força também, não sei porque eu não coloquei, mas se eu tivesse um acelerômetro para medir velocidade, ou para medir o deslocamento da barra, ou a altura do salto em uma plataforma, ou um dinamômetro para medir a força, ela ia dar mais baixa. Esse sinal eletromiográfico aqui ia ficar mais atrasado para acontecer em uma amplitude grande. E se eu medisse o sangue desse indivíduo, o pH dele, eu ia ver que ele está mais ácido. E aí, se eu medisse a amônia, eu ia ver que está alta. Se eu medisse a ureia, eu ia ver que está alta. O lactato ia dar mais baixo. Por que o lactato ia dar mais baixo? Porque tem menos recrutamento. Por que tem menos recrutamento? Porque o sinal eletromiográfico está menor. Porque o nível de força está menor, está recrutando menos músculo. Mas isso é central ou é periférico? Eu vou ter que identificar. E aí eu vou pelos biomarcadores, eu consigo separar o joio do trigo e talvez ter melhores práticas para tamponar essa acidose induzida, selecionar treinamentos na via aeróbia, porque eu já mapeei os lineares, onde vai ter uma tendência a impactar menos no efeito ácido-base, diminuir o estresse oxidativo, diminuir a inflamação, e aí a parte central vai funcionar melhor. O sinal eletromiográfico vai ficar melhor, a taxa de desenvolvimento de força vai ficar melhor, a produção de força e potência vai ficar melhor. Então, observe, pensamento minimalista para entender fadiga é muito ruim. Acabei de falar de entender das vias energéticas, né? Como é que eu controlo o gasto energético, não para pensar em emagrecimento, tá, gente? Não é pauta dessa aula aqui de hoje, mas para pensar em está caminhando para a hipóxia, está caminhando para aumentar a acidose, está caminhando para aumentar a produção de metabólitos e isso ficar residual e impactar também na parte central, para além da periférica? Como é que eu identifico isso se eu não conheço os limiares e se eu não conheço as vias energéticas que estão sendo ativadas? O que é predominante e o que é determinante? Então, me lembro que, acho que 2 semanas atrás, quase que numa aula exclusiva aqui com o Paulo que estava comigo, não sei se o Paulo está aí hoje. Eu mostrei 2 treinos iguais de sprinters com mecanismo de fadiga instalado e sem mecanismo de fadiga instalado, baixa de combustível, baixa de substrato, baixos estoques de glicogênio muscular. Então, o indivíduo quase alcança as mesmas velocidades, mas na produção de lactato muito menor, coisa de 40%, 50% que deveria,
e sinais de hipoglicemia. Então, esse é o impacto que eu tenho que monitorar para eu saber a via energética que está sendo ativada. Porque, por exemplo, nesse treinamento, com esse mecanismo de fadiga instalado, a minha adaptação ótima da potência anaeróbia está diminuída, porque eu estou negligenciando a via energética. Ele até de carga externa vai produzir velocidade, mas a via energética, a potência anaeróbia dele vai estar menor. E pior do que isso, a resistência dele para tolerar o residual de quando ele aciona a máxima potência anaeróbia, que aumenta a acidose, está diminuída. E aí eu volto o slide, ó. Eu estou falando de sprinters. Então, imagina, eu diminuí a tolerância dele à acidose. Por que eu diminuí a tolerância dele à acidose? Porque eu estou promovendo treinamentos onde ele não está alcançando essa acidose, porque ele não tem a capacidade de produzir por baixos estoques de glicogênio. Residualmente, isso vai impactar em uma menor taxa de desenvolvimento de força, menor sinal eletromiográfico, menor produção de potência, menor performance. Estão entendendo como essas coisas se integram assim maravilhosamente? Então, não tem como eu pensar minimalista no exercício, na fadiga, por conta dessa figura que vocês já conhecem. Eu preciso ter certeza dessa figura. A intensidade do estímulo tem que ser do meu domínio. A intensidade do estímulo, se não é do meu domínio, eu não sei o que eu estou promovendo para o esportista, para o amador, para o atleta, para o alta performance, para o pós-Covid. Porque imaginem, se eu estou considerando um estímulo débil, eu não reconheço a fadiga, esse estímulo débil pode ser muito forte. E a diferença é que um débil não vai acarretar adaptação e o muito forte vai causar dano. Se eu considero um indivíduo no limiar dele para melhorar a recuperação ativa dele, ou seja, apenas excitar esse indivíduo para acelerar a recuperação dele, mas eu não reconheço a fadiga, esse limiar dele não está onde eu estou encontrando, onde eu estou pensando, eu vou dar um estímulo muito forte. E eu vou fazer o quê? Eu vou ficar empilhando fadiga, e isso é sinônimo de caminhar ele para um sobretreinamento. Ou, para os conceitos mais atuais, um overreaching não funcional, uma perda da capacidade de produção de performance desse indivíduo. Poxa, El, traduz isso aí melhor. Traduzo. O mesmo estímulo que é débil pode ser muito forte, pode ser médio ou pode ser forte, dependendo do mecanismo de fadiga que está instalado. Resumidamente, você precisa, antes de entender o exercício, entender a fadiga para prescrever o melhor exercício. Essa figura já é conhecida, vocês já sabem dela. Bom, eu vou abrir aqui para a gente trocar mais uma ideia. Eu vou deixar aqui meus contatos para vocês. E já dar um spoiler aqui, ó, que já está pronta a aula do próximo sábado. A gente continua no próximo sábado, que é a parte 2 do mecanismo de fadiga. E é onde a gente vai entrar no estresse oxidativo, no processo inflamatório, nos danos, discutir vias de sinalização, etc. Né? Então, enfim, como diz o Paulo Rossi, esse material é muito denso e eu separei em 2 aulas. Vou deixar aqui meus contatos um pouquinho, ainda fico aqui para a gente trocar uma ideia, fazer as perguntas aí, quem tiver com dúvida. Seguimos no amor. Prometi 50 minutos, estou com 45. Estou bem. Estou melhorando, hein, Paulo? Tô falando um pouco. Volto aqui para a telinha. Quem tiver perguntas, fique à vontade. Pode abrir o microfone aí, falar. Vamos que vamos. Professor, eu tenho uma dúvida interessante, eu acho, acredito. Vamos embora. Uma fadiga periférica em um determinado hemicorpo, certo? Tecidual. Né? A gente tem muito no treino, o atleta treinou vamos dizer, o jogador de futebol, treinou, fez um treino específico, campo e tal, e no outro dia a gente coloca ele para, vamos fazer musculação, bota ele para fazer membros superiores, né? Okay. Né? Então, assim,
essa fadiga periférica em um hemicorpo, eu treinar um hemicorpo diferente em um outro momento, vai acarretar num problema sistêmico? Vamos lá. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Primeira coisa, né? Essa fadiga de dominância, né? Por exemplo, né? O jogador de tênis vai bater sempre com a direita ali, o jogador de futebol. É isso que você está querendo dizer, né? Estou tentando traduzir aqui. Essa fadiga de dominância periférica, teoricamente, se eu trocar a raquete de mão e fizer tudo com a outra mão, periférico, muscular, eu não vou empilhar fadigas. O problema é que agora você já sabe que a fadiga periférica, dependendo da magnitude dela, ela vai impactar de forma sistêmica. Ela vai impactar primeiro de forma sistêmica em reconhecimento e remodelamento de processos inflamatórios, que é pauta da próxima aula nossa. Eu vou falar disso, mas já dou um spoiler aqui. Então, a fadiga do lado da perna dominante ou do braço dominante, o que for, vai gerar, de forma sistêmica, uma mobilização para controle de processos inflamatórios. Eu estou falando de citocinas, de leucograma, de neutrófilos, de linfócitos, de monócitos. Vai ter uma sinalização de proteínas de fase aguda para que isso seja reconhecido. Isso é sistêmico, isso não é local. Então, por isso que eu estou falando, é ruim o pensamento minimalista para a fadiga. Então, quando eu penso na fadiga periférica de maneira isolada, eu negligencio essa parte sistêmica. E aí, quando eu dou o input para o outro lado, troca a raquete de mão, vamos fazer o mesmo treino amanhã, eu empilho a fadiga sistêmica, processo inflamatório e reconhecimento de inflamação. Isso pode parar aí ou pode piorar, porque agora você já sabe que dependendo da hipóxia que isso gerar, da inflamação, do estresse oxidativo que isso gerar, vai retroalimentar para uma fadiga central. Então, pode ser que eu induza uma lesão de um lado que não é dominante em função de uma fadiga central que foi induzida pelo lado dominante e periférico. Então, isso é um dos motivos que eu questiono o não controle de carga por marcador interno. Entende? Porque se esse indivíduo tiver uma vivência motora e uma habilidade motora parecida, eu tenho que desenvolver ele essa capacidade de tolerar esse nível de processo inflamatório dos dois lados, de forma alternada, como sentido de adaptação. Mas se ele não tem esse domínio motor, e eu tento fazer isso para manter ele ativo somente, para não ficar parado, por exemplo, eu empilho uma fadiga sistêmica que o corpo dele não está preparado para reconhecer. E ele não vai saber verbalizar isso para mim. Não tem como ele reconhecer isso assim. Não é que o atleta é burro, é porque não tem jeito mesmo. Assim, é humanamente impossível. E, nesse sentido, o que eu sugiro para você como alternativa, e vou abrir para uma outra reflexão? Tentar ir treinando de forma adaptativa essa coisa de alternar lado dominante e não dominante, mas sem ser uma dose cavalar de inflamação, porque aí vai gerar uma parte sistêmica maior e potencial fadiga central. Como o processo de treinamento é adaptativo, isso pode ser uma alternativa para você começar desde os primeiros momentos ali do macrociclo, para ele ir adaptando e reconhecendo essa fadiga e vir uma alternativa para você. Abro para uma outra reflexão, que é o treinamento de força. Porque isso que você falou também vai gerar uma outra fadiga, que eu te confesso que agora eu não vou saber nomear ela, que é o desequilíbrio muscular provocado pela fadiga de dominância. O treinamento complementar que a gente vai para a sala de força, para o pilates, sei lá onde vai fazer, é para reequilibrar o que a dominância da modalidade está desequilibrando. Certo? Então, tênis ali, direita, 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 eu vou ficando todo empenado no bom sentido, porque né, o lado esquerdo eu não estou usando para nada. Por exemplo, estou falando de mim, tá? Só que eu preciso reequilibrar isso. Por que eu preciso reequilibrar isso? Senão, meu lado dominante vai ficar tão desequilibrado que eu vou ter uma lesão pela falta de harmonia.
eu vou ter lesão na parte central, na coluna, no quadril, pela articulação ali integrada na hora dos gestos. E aí isso começa a complicar mais, porque observe, ó, se a fadiga é periférica e eu preciso de reequilibrar a força que isso é gerado, eu tenho que ter o cuidado para cuidar dessa força antes da fadiga periférica impactar na parte central, porque senão eu não consigo reequilibrar. Aí vai só desequilibrando até ter a lesão. Por isso, a gente coloca os treinos de força, de reequilíbrio, de isometria, de potência, de velocidade, com menores magnitudes de lesão tecidual, que só vai ser possível com menores magnitudes de fadiga periférica. Não é sensacional isso, cara? Isso é fantástico. Isso é lindo. Isso é periodização, entendeu? Olha bem, nós acabamos de falar de biomarcador, de biomecânica, de periodização e de distribuição de carga de treino. Agora, Paulo, pensa no seguinte, foi um dos vídeos que eu gravei. E por favor, não se acuse enquanto preparador físico do futebol. Faz cara de poker face, hein? Cara de paisagem. Jogo domingo, jogo terça, jogo sábado, jogo domingo, jogo quarta. Lá para quarta semana tem uma janela de folga. Uma janela de folga. Treino segunda, treino terça, treino quarta, quinta-feira mete uma pliometriazinha. Pensa bem agora nessa dominância e a pliometria na quinta. E agora me diz se tem pliometria na quinta ou não tem. Na sexta, no sábado. Entende? Qual é o risco disso? É uma fadiga periférica instalada de dominância, provavelmente desequilíbrios de força. Se está jogando muito, vai desequilibrando muito, você mal tem tempo para reequilibrar isso. Aí você vem numa semana para treinar, para ajustar, porque não tem jogo, e vai para a potência só com a pliometria, com isso tudo instalado, que já vai ter também fadiga central. Aí tem atraso na taxa de desenvolvimento de força, baixas de produção de força e potência, provavelmente baixo estoque de glicogênio, porque eu já estou falando de quinta-feira, você já socou a bota em 2 sessões de treino todo dia, aí você mete uma plio. Aí depois a gente fica igual maluco tentando entender por que rompeu o tendão de Aquiles, por que rompeu o LCA, por que rompeu... Não estou falando de trauma, né? Trauma é outra história. Estou falando do Antetokounmpo lá, que o cara bateu na perna dele. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de lesão normal. O cara está ali, pau, rompeu. Fala, poxa... E o futebol clássico da pliometria. Se romper tendão de Aquiles. Então, assim, cara, eu sou suspeito para falar, mas entender a fadiga é o que há para o treinamento. Não tem como você pensar em treinamento se você não entende fadiga. Que aí fica aquelas crises de discussão de concorrência de treinamento. Ah, esse treinamento é concorrente ou não é? Aí você está pensando em 2 sessões de treino. Cara, não dá para pensar em 2 sessões de treino. Se eu pegar 2 semanas aqui agora do vôlei de praia que eu estou trabalhando para ir para a Olimpíada, tem 3 sessões de treino por dia, 6 dias por semana. Então tem 18, tem 36 sessões de treino. Não dá para pensar em 2. Eu tenho que pensar nisso tudo. Poxa, professor, mas aí é difícil. Aí é a sua fala lá no início. Essa é a diferença de ganhar ou perder. Vai, Ernesto, pergunta você. Eu sei que você gosta de perguntar. Nada, a resenha da semana já valeu já lá no laboratório. Ele teve essa semana lá. O menino ficou doído, não? Conta para os coleguinhas aqui. Tá doido? Ele ficou sentindo dor de cabeça até na sexta, cara. 2 dias. Eita. Brabo. Às vezes a gente deixa de olhar apenas uma determinada variável, né? Igual o atleta vira pra gente e fala, poxa, mas isso tudo foi só por causa do intervalo? Só por causa do intervalo gerou acúmulo de fadiga que não deixou você ter a performance que a gente estava esperando. É isso aí? Só o intervalo. É isso aí. Bom que você é testemunha ocular. Boa. Ah, Ernesto, estou de óculos novo hoje, hein? Ajustou, hein? Ajustou o grau, hein? Melhorei.
Aí sim, hein? Agora não erra mais o beliscão na parada, mano. Agora eu tô enxergando a gota de sangue. Só para o pessoal se localizar, e essa semana o Ernesto estava lá com o atleta dele, e os dois são do Paralímpico, tanto o Ernesto, que é o treinador, é ex-atleta também paralímpico, e os dois são deficientes visuais. Então, eu tinha uma consulta no oftalmo, falei com eles, vou parar de monitorar vocês, porque eu estou tendo que ir para o oftalmologista, mas o meu é velhice, né, Ernesto? Nem... Aí não dá, né? A minha fadiga é DNA, data de nascimento avançado. Top. Mais perguntas aí, pessoal? Vitor, Pablo, Viviane, quem mais está aí? Dimase, André correu e conseguiu. Alguma pergunta? A hora é essa. Hoje o Paulo não veio, hein? Poxa, vou dar falta no Paulo. O Paulo é o nosso camisa 10. Professor, eu acho que tem uma no chat aqui boa, ou pelo menos falando do triatlon aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver qual é. Que é a manipulação disso que a gente estava falando no triatlon, né? Porque o triatlon tem essa periodização que é mais sim. delicada, né? O triatlo tem esse problema de escolher as duas que vai ter do dia, né? Se é bike corrida, se é natação e corrida. A natação é só 10%, não impacta em nada. Deixa a natação para lá, cuida para cá. O triatlo é bonito. Mas o segredo do pensamento o ser humano é integral. O que está na sua frente vai ser impactado por tudo que você fizer. Não dá para... E reconhecer essas fadigas começa a te dar uns insights ali importantes. Assim. De colocar a transição ali no dia certo, onde tem potência. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns monitoramentos e cuidar de distribuição de carga de triatleta amador só, tá? Nunca peguei de nenhum atleta profissional, não. Para Ironman, para meio Iron, fizemos muita coisa boa e, assim, foram vários momentos de negociação minha, como quase uma negociação de sequestro da Interpol, para o treinador entender o que eu estava querendo. Mas deu certo, foi bom. André, para inserir o fortalecimento, a crise é essa. Essa era a crise que tinha. Primeiro, que não queria colocar força. E segundo, que quando colocava, queria colocar onde já não dava mais para colocar. Porque tinha fadiga já instalada, aí você vai botar a força e não resolve. Aí piora, né? Aí, de fato, a força faz mal. E foi bonito, assim. Foram muitos cafés na padaria, perto da minha clínica, lá com o treinador, para falar, rapaz, põe Jesus no coração, vem para cá, pega esse treininho aqui e joga para cá. Não, mas nesse dia aí, o cara tá vindo descansado, não tem nada, tererê. Esse intervalo é muito grande. Atleta do Ernesto aí aconteceu isso, fez um bloco de força inteiro, meio rebelde, sem causa, ficou sem me ver, né, Ernesto? E aí, quando marcou a avaliação, eu falei, coach, vou avaliar a força. Não, mas a gente acabou o bloco de força agora. Falei, não, vou avaliar. Na hora que avalia, a força está lá no pé. Fala, pô, mas eu estava treinando força. Fala para mim o que você está fazendo. Isso. Mas esse intervalo aí não é de força, não, amigo. E aí a força caiu, quanto? 30%? 40%? Não sei. Foi 30%. Treinando. Só que não. o intervalo não era de força, o intervalo era de resistência, porque o atleta não queria fazer intervalo grande. Né? Exatamente. Aí Nem caiu era o recrutamento, culpa aí do caiu coach, a não. posição de contato, aí caiu a performance. Na verdade, o atleta pediu uma folga da sistematização dele e queria acompanhar os outros colegas num outro momento aí da periodização. Ele estava meio rebelde e tal, e estava precisando, na verdade, de sentir-se mais em grupo. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos tocar o barco esse. E fui verificando se estava fazendo bem para ele. E pelo jeito estava, mudou o espírito, aí ele, agora eu acho que é hora de voltar lá no laboratório. Opa, legal, então voltou a habilidade competitiva na mente do garoto.
Voltamos lá, ele, tô fortão. Eu lá embaixo. Mas acho que o melhor foi nem isso. O melhor foi essa semana, quando vocês chegaram para avaliar, já falar assim, poxa, agora mudou na pista. Né? Essa foi a melhor fala. Ah, Quando com muda na certeza. pista, muda tudo. É lá que tem que mudar. Ué. Não adianta ficar forte e a pista ficar lenta. O que, Isso que aí tem que mais é... aqui que o seu André está colocando aqui? Os caras querem treinar domínio severo, tentando comprar com atleta do World Class, sendo atletas de elite que roda a grande maioria no Z1. É isso aí, viu? Porque esse aí é um clássico. Tem o Z1 lá, eles dividem em Z5. Beleza. Do Z3 para frente, nós estamos falando de anaeróbio. Aí o cara fica o tempo inteiro de Z1, Z2. Aí quer acompanhar um atleta World Class, dá um pau, vai lá para o Z4. Aí fica um mês de cama. Ele não consegue, porque a acidose que ele induz é tão grande, a lesão tecidual é tão grande, o estresse oxidativo é tão grande, que ele perde taxa de desenvolvimento de força, recrutamento, tudo que ele já tinha muito pouco, porque ele treina em hamster, né, de volume sem intensidade. E aí, às vezes isso acontece na competição. Se acontecer na competição, não completa a prova. Quebra o baú. Fadiga. Estamos falando só de fadiga. Não é isso? Mais perguntas, não? Eu quero fazer uma, mas talvez seja assim, um contexto bem generalista, né? Vamos embora. Observando aí as novas marcas a nível especificamente do atletismo aí olímpico, Uhum. vários atletas têm feito marcas muito expressivas, né? Tanto igual, por exemplo, vou falar do 10.000 feminino. A mulher bateu o recorde mundial num dia, 2 dias depois a outra bateu, e agora essa semana uma outra veio, deu uma pancada de novo. 29-0. Aí, assim, você acha, né? Isso tá com mérito voltado a treino e menos competição, ou seja, sem aquela obrigatoriedade de ficar competindo para suprir marcas e seus patrocinadores, ou deu tempo para os treinadores fazer todo o processo de uma maneira mais adequada ali para gerar a performance ideal? Você bem malvado, hein, Ernesto? Você bem malvado. Vou te devolver a pergunta para você me dizer o que mudou nesse ciclo radicalmente, obrigatoriamente. O que os atletas fizeram mais do que fariam antes? É o que falta, é o descanso, né? Ô, garoto, a maioria descansou, filho. A maioria descansou. Aí, quando descansa, a mágica acontece. É naquele sentido do menos é mais, né? Em Eu várias. sempre tenho cuidado para falar isso, assim, porque fica parecendo apologia a pouco treino. Não é isso, né? Mas é considerar o O treino. descanso como parte do treinamento. É isso. Sim, sim. Quando você olha para a fadiga, você precisa saber quando vai ser o próximo treino a partir da fadiga que você não pode ter instalada para ter o próximo treino daquilo ali. Né? Vou te dar um exemplo atual, para não ficar parecendo que eu sou profeta do acontecido, engenheiro de obra pronta. Acabamos a semana do vôlei hoje, os caras fizeram a coleta de sangue hoje, segunda-feira tem outra de manhã. Só para a gente definir a semana, para saber o que recuperou sábado e domingo, depois de 4 semanas fortes que nós fizemos. Porque se eu não fizer hoje, e se eu não fizesse hoje e não fizesse segunda, eu ia ter que brincar de roleta russa, porque eu não ia saber qual fadiga tem, como é que eu ia saber qual treino vai ser? Entende? Sim. Então, Sim. assim, o que os atletas mais fizeram nesse período obrigatoriamente? Descansaram. Quem conseguiu retomar o treino e que conseguiu descansar bem, conseguiu retomar o treino de boa qualidade, certamente vai performar bem. Por várias vezes, nós que trabalhamos com esporte já nos deparamos com isso. O cara, por algum motivo, interrompe e volta melhor. Aí você fala, caramba, ficar parado é melhor. Não, é porque tinha um descompasso na carga de treino antes. Não é Muitas fazer vezes apologia ficar parado. muitas vezes até o atleta ou o staff aí acaba pensando que
tá treinando menos, né? Exato. É porque não considera o descanso como parte do processo de treinamento, entendeu? Isso. Ele Eu faz acho. parte, cara. Ele faz parte. Só que ele só vai fazer parte verdadeiramente se você estiver monitorando a fadiga. Entende? Ah, E se você não estiver monitorando a fadiga, quanto mais treino, melhor. Porque aí você só fica monitorando o treino. Se o cara não treinar, você faz o quê? Só que o conceito é diferente. É eu enxergar o que eu posso treinar para melhorar a performance, não o que eu quero treinar. sim, Eu entendo a complexidade disso. Portanto, eu cortei um pedaço do artigo ali. Né? Nem meu, nem minha que ela fala. O fenômeno de fadiga muscular é extremamente complexo, é multifatorial, tem várias ciências envolvidas, é um prisma bastante complexo. Eu entendo tudo isso. Mas isso não quer dizer que a gente não vai olhar para nada, né? Pô. Vamos ver aqui. O André colocou aqui: os atletas pensam em desenvolvimento de performance, tudo tem um custo. Tempo, paciência, leva tempo. Beleza. As redes sociais direcionam. Rede social é no pain, no gain. Tem uma outra aqui de quem? Tudo demais. Vocês têm medido o ácido valilmanleico com a fadiga? Não precisa de... Tem outras formas. Né? Normalmente, eu meço o entorno da fadiga e a própria fadiga. Então, coisas que eu consigo replicar o tempo inteiro, enzimas que eu consigo replicar o tempo inteiro, e outras não. Então, já medi, mas não é a minha rotina medir ácidos. Não especificamente esse. Com a pandemia, as aulas virtuais afetaram todas as áreas. Como monitorar a fadiga de um aluno de personal virtualmente? Uau! Essa foi boa, hein, Viviane? Existem testes pré-participação, mas vai ser de carga externa, né? O que eu faço, eu não tenho muitos indivíduos que eu atendo remotamente que não são atletas, né? Mas eu vou pegar o exemplo dos atletas. Eu envio para ele o dia, a hora e o que ele precisa coletar, e ele me dá o resultado, e aí eu digo para ele o que faz. Entendeu? Porque eu não gosto de brincar de roleta russa, não. Porque monitorando, a gente já corre risco, né? Imagina sem monitorar. Assim, porque você falar, vou fazer um teste de salto. Se você fizer um teste de salto e ele tiver com lesão tecidual instalada, ele pode lesionar um joelho, quadril, nesse dia, a lombar. E aí, né, fica meio sem sentido. Assim. Eu sugiro fazer remotamente, encaminha para ele. Arrumar uma pessoa lá para fazer, né? Porque os testes pré-exercício precisam ser em momentos que você tem certeza de que ele pode ser aplicado. Exemplo, um teste de salto para ver se eu posso fazer um treino de potência num atleta ou num indivíduo qualquer. Clássico, né? O futebol adora isso. O Paulo, se vê aí, ainda pode dar o testemunho dele. É válido? É válido e é pouco risco, desde que eu conheça o indivíduo que eu estou trabalhando. Agora, pensa, você está fazendo isso com um indivíduo que é grupo especial. Ele mal tem domínio motor para fazer algum tipo de salto. Aí você vai fazer salto para, sabe? Agora, tem coisas também que a gente pode analisar com mais calma, com mais cautela. Se você está prescrevendo exercício de limiar 1, de via aeróbia, você está numa margem de muito mais segurança para não ter a necessidade de carga interna o tempo inteiro. Então, você consegue, por exemplo, fazer testes indiretos na via aeróbia para medir a evolução dele, né? Falando de grupos especiais, que eu acho que é os que você mais atende, que você mais trabalha. Né? Então, você está com... Se o indivíduo é diabético, você tem a possibilidade de ver a glicemia dele, porque ele já coleta a glicemia e tudo mais. Então, você consegue fazer. Se o indivíduo é hipertenso, você vai ter que criar uma estratégia para aferir as janelas de segurança ali na prescrição e depois monitorar isso no pós ali, né? Talvez seja dar estímulos diferentes e pedir ele para fazer a coleta 2 horas depois. Aí ele vai ter uma farmácia e te manda o valor da pressão dele para ver. Mas, assim, se está na via aeróbia, se está em limiar 1, você tem muito mais tranquilidade para
para prescrever na segurança, mesmo sendo online aí, mesmo sendo, como é que fala? É online mesmo, né? É online. Obrigada, professor. O risco é só assim, chama sua atenção. Garanta que você saiba bem onde está o limiar 1 desse indivíduo, de grupo especial. Se for para o limiar 2, as estatísticas aí apontam para quase 60 vezes aumenta o risco de acidente cardiovascular. E nós estamos falando de quê? Vai, um indivíduo que tem limiar 6 km por hora. Limiar 1. Aí, às vezes, você vai botar 7 km por hora, que ainda é uma caminhada, e ele vai passar do limiar de lactato e começa a ter risco de acidentes cardiovasculares. Remotamente, o ideal é você ter pré-participação bem resolvido, né? Ter os exames pré-participação. Se é grupo especial, é restrição, né? Para você começar o exercício, ter esses testes de pré-participação e garanta os limiares para você trabalhar sempre na margem de segurança do limiar. Aí, na medida que for adaptando ele, esse limiar vai andando, mas você vai ficar sempre no limiar de segurança dele, né? Tá joia. Muito obrigada. Mais perguntas? Não? Vamos desligar aqui nossa gravação.